Começando o fechamento de mercado no mini índice, vamos ver quais foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe e não esquece de ativar as notificações. Então vamos lá. O que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior, aqui no cenário de canal estreito de alta, deixa o mercado aqui em verde. Hoje ele já abre rompendo para baixo desse canal estreito, criando o cenário aqui de um possível triângulo expandido, que é um cenário de lateralidade. É um tipo de lateralidade, triângulo expandido. Quando ele deixa aqui essas duas máximas, você poderia ligar essas linhas. E quando deixa também essas duas mínimas aqui, poderia ligar essas linhas aqui. E aí você teria aqui o triângulo expandido, vendo que ele, toda vez que ele tentava renovar máxima, ele falhava. E aqui tentou renovar a máxima do dia, falhou. Tentar renovar a mínima do dia, falha. Então, temos um cenário de possível lateralidade no dia, no intraday. E aqui, então, já no começo do dia, você poderia até vender aqui quando ele falha de romper essa máxima do dia, criando um cenário aqui de uma pullback, duas pullback, três pernas. Um cenário de wedge, vindo testar a máxima do dia. Poderia vender abaixo dessa barra aqui. Dessa barra, ou abaixo da segunda barra, seria uma venda ainda melhor, que teve a falha de rompimento e uma wedge, e buscar a mínima do dia como alvo. Então poderia vender aqui, com o stop aqui acima, e vir buscar a mínima do dia. Seria um excelente alvo. Ele vem, busca esse alvo, tenta romper, vindo romper, tenta romper essa lateralidade do dia. Foi formalizada aqui como uma boa pressão de venda, mas logo no rompimento tem uma barra ruim de rompimento, bastante sombra abaixo, continuidade pior ainda, e deixa uma boa barra de reversão. Baixo na lateralidade, você poderia comprar, seria um bom trade, comprar acima dessa barra com stop abaixo e buscar tanto esse gap magnético aberto quanto a máxima aqui, que foi formalizada aqui, essa outra máxima do dia, que antes era essa, agora se tornou essa máxima. Bem, atinge esses dois alvos, um forte impulso, mas aqui já estava no contexto de lateralidade, né? Teve uma grande alta, uma grande baixa, e aqui formou uma outra grande alta, se tornando aqui, fazendo ainda um topo mais alto. Aqui já tinha o contexto de uma possível wedge, também, uma possível wedge aqui embaixo, que forma um cenário de possível triângulo expandido. E após isso, o preço faz uma grande alta aqui. Se você ligasse esse ponto e esse ponto com esse, você teria uma wedge também. E aqui ele falha de romper novamente essa linha aqui, que foi ligada entre esses dois pontos. E falha de romper aqui também. Temos duas falhas de rompimento. Falha dessa linha de canal aqui, que seria um canal de altas, uma possível linha de wedge. E falha também essa linha aqui de romper esse ponto de inflexão aqui, que era essa máxima do dia. Aí você teria também um outro bom trade, vender abaixo dessa inside com stop logo acima e buscar tanto esse gap magnético aberto, que em lateralidade o preço tende a fechar gaps, e buscar também a mínima dessa lateralidade, ou a mínima mesmo desse ponto de inflexão aqui, você ligando esse ponto com esse ponto, seria um bom alvo o preço vir buscar esse ponto, essa linha de tendência de baixa aqui, que seria um magneto também para o preço. Esses alvos são atingidos, e após atingir, ele cria um possível rompimento aqui. Rompe abaixo desse ponto aqui, rompe abaixo dessa linha aqui, que seria uma possível wedge também, 3 pontos, e tem uma boa barra de rompimento, fechando bem abaixo do ponto de rompimento. Poderia vender o fechamento dela com stop logo acima e buscar alvos projetados. Você teria aqui como alvos de início a barra de rompimento, seria um excelente alvo, o 1 para 1 dela, que veio buscar aqui. Teria também a projeção de todo esse movimento que ele criou em V aqui, que daria aqui um pouco mais abaixo, aqui o 1 para 1 dela, daria aqui, só que se você vendesse aqui, com o stop aqui acima, não daria um risco de retorno positivo, por mais que a probabilidade seria maior se confirmasse o rompimento. Então você teria que buscar aqui
já que o 1 para 1 da lateralidade já está, não pagaria um risco de retorno positivo, o correto seria buscar o terceiro alvo desse rompimento aqui, que daí estaria dando aqui abaixo. Então aqui você poderia buscar o 1 para 1 da barra de rompimento, que está aqui nesse alvo, deixa marcado aqui, esse alvo, e também o alvo, que seria o alvo final da lateralidade do intraday, que seria o terceiro alvo, que é esse aqui que eu marquei agora. Então teria esses dois alvos para buscar depois esse forte movimento de baixa, um excelente rompimento. Após isso, o preço ele rompe esse ponto de flexão aqui também. Aqui. Rompe esse ponto, se mantém abaixo desse ponto de flexão, testa ele por baixo, faz um teste por baixo, deixa uma boa barra aqui para você vender também. Ser uma excelente venda, vender aqui abaixo dessa barra, com o stop aqui acima, e buscar tanto esse alvo, que seria o alvo da barra de rompimento, e o terceiro alvo da lateralidade. Após esse trade, ele tem uma outra correção rasa aqui, já vira um canal estreito de baixa, que eu deixei marcado em verde. Tem um bom rompimento aqui, novamente, desse ponto de reteste aqui. Tem um bom rompimento, boa continuidade, deixa um padrão de inside, romper ela para baixo. Você poderia vender abaixo dessa inside com stop acima e buscar também o último alvo dessa lateralidade, ou também teria um alvo mais abaixo aqui, se ele mantesse esse ciclo aqui de canal estreito de baixa, para buscar esse gap magnético, que seria o gap magnético dos 60 minutos, que foi esse gap aqui que eu deixei marcado também. Esse gap aqui foi o primeiro gap deixado aberto de todo esse movimento de alta. Aqui, ó, esse gap foi fechado. Depois teve essa boa barra de tendência, e após isso criou um rompimento. E o primeiro gap ficou aberto aqui nos 60 minutos, que eu deixei ele marcado aqui no gráfico de 5 minutos. Então aqui no ciclo ainda de canal estreito, você poderia vender abaixo dessa inside. Essa venda aqui já não seria tão boa, só se vendesse acima de barras para buscar esse alvo aqui, ou esse alvo. Como aqui já estaria muito bem em cima do terceiro alvo da lateralidade, e após atingir o terceiro alvo, o preço tende a fazer uma correção um pouco mais profunda, pelo menos, ou até lateralizar. Então não seria tão bom vender abaixo dessa barra. Poderia vender acima dessa barra, seria um bom trade. Por estar em canal estreito, você pode vender acima de barras de alta, por ser armadilha, por armadilhar os compradores, né? Em um canal estreito, barras de alta, elas tendem a ser uma armadilha para os compradores, né? Que às vezes só acionam um tique acima da barra e o preço tende a continuar no ciclo que ele está, que é um canal estreito de baixa. Então aqui atinge esses alvos. Após atingir esses alvos, aqui atingiu o terceiro alvo dessa lateralidade do dia. Ele faz aqui uma correção em 3 pernas, uma pullback, 2 pullback, 3 pernas, formando uma wedge aqui, uma bandeira de baixa, né? Uma wedge bear flag, desculpa, uma wedge blue flag, que é uma bandeira de baixa. Deixa uma boa entrada aqui na região da média móvel. Você poderia vender abaixo dessa barra, um stop logo acima, e buscar aqui a renovação de mínima ou esse gap magnético. Para buscar esse gap magnético, você teria que acreditar que após ele renovar a mínima aqui, ele teria que fechar uma barra rompendo e ter uma boa continuidade para buscar esse alvo aqui, acelerando aqui esse canal, possível canal estreito que iniciou a transição quando fez essa correção um pouco mais profunda. Teria que acreditar que após ele romper renovar a mínima, ele teria que fechar uma boa barra de tendência rompendo e ter continuidade para buscar esse alvo aqui abaixo, que seria o gap magnético. Aqui no caso já a barra que rompe já falha de romper, né? Rompe já falha, fechando para dentro do ponto de rompimento. Tenta aqui, deixa um padrão de inside e rompe para baixo, tenta deixar um padrão aqui de bandeira final. Poderia considerar que ele demonstrou já uma pressão compradora aqui. Então aqui quando ele faz essa perna aqui de baixo, nesse ponto de flexão aqui, que seria a renovação de mínima, deixa uma inside aqui, você poderia comprar acima dessa barra, porque ela vem abaixo, falha e deixa uma barra de sinal. Seria uma boa compra também, para buscar aqui o alvo, que seria 1 para 1 pelo menos essa barra, correção profunda, ou acreditar que
após os compradores demonstrar uma boa pressão aqui, eles conseguiriam lateralizar o preço após deixar essa boa barra de sinal. Eles conseguem lateralizar. Lateraliza o preço, se torna essa lateralidade que eu deixei marcado aqui em vermelho, que antes de se tornar essa lateralidade, ele tinha formado esse canal amplo de baixa, que teve uma correção profunda, renovou mínima, e após renovar a mínima, ele conseguiu testar esse ponto de flexão, se tornando essa lateralidade em vermelho que eu deixei marcado. Se torna essa lateralidade em vermelho, faz aqui duas pernas de alta, aqui ainda acreditando que ele poderia manter o canal amplo de baixa, seria um bom trade de fade aqui, vender essa barra que criou aqui uma, pullback duas, a segunda perna foi formada em uma só barra, e buscar pelo menos a reversão dessa barra, ou a mínima aqui, que seria a renovação de mínima. Mas o preço ele lateraliza aqui, após lateralizar ele cria uma falha de rompimento, e poderia vender abaixo dessa barra, com o stop logo acima, e buscar tanto esse alvo aqui, que seria a reversão dessa barra climática, ou a mínima da lateralidade. O preço trabalhou aqui em uma pullback, duas pernas, atingiu esse alvo aqui, criou uma falha de rompimento e deixou uma barra de sinal. Aqui não seria bom comprar, porque estaria comprando quase no terço superior dessa lateralidade que foi formalizada. Depois disso ele cria uma segunda perna e vai atingir esse alvo aqui no contexto de wedge, né? Fez uma, pullback duas, pullback três, atinge esse alvo, baixa na lateralidade e acaba rompendo essa lateralidade aqui. Rompe essa lateralidade nessa barra, poderia vender abaixo dessa barra com stop acima e buscar esse gap magnético aqui, seria um alvo no tempo gráfico maior, seria um alvo macro, que aqui ele está querendo criar um cenário de rompimento para buscar alvos mais abaixo, e que já tinha um gap magnético, e poderia projetar também esse alvo aqui da lateralidade, que ele veio buscar só o primeiro alvo, que deu um pouco mais abaixo da gap magnético. Então ele atingiu esses dois alvos. Se você estivesse buscando um para um, né, dessa lateralidade aqui que ele não atingiu, você teria que sair quando criou esse cenário de bandeira final aqui. Ele fez uma inside, rompeu para baixo, essa outside, e deixou uma boa barra de sinal aqui. Você poderia comprar acima dela com stop abaixo e buscar 50% desse último movimento aqui, que acabou sendo um movimento climático. Ele veio buscar aqui, né? Deixa eu só demonstrar. Aqui esse movimento, podendo pegar desse último topinho até essa mínima. Ele veio buscar aqui na região da média móvel, que seria 50% desse último movimento vendedor. Ele atinge esse alvo e após isso o preço forma aqui, faz uma, pullback duas e termina o pregão para uma terceira perna, testando a média do 15 minutos aqui e falhando nela. Terminando o pregão aqui, ampliando, expandindo essa lateralidade, né, que teve um rompimento, voltou para dentro dela e podendo considerar que ele se tornou essa lateralidade aqui maior. Ele voltou para dentro do rompimento e teve boa continuidade aqui, revertendo a barra de rompimento e se tornando essa lateralidade maior que eu deixei marcado agora em vermelho, pois atingiu os alvos. Agora aqui o preço estaria em equilíbrio e entraria aqui no modo rompimento. Tem a probabilidade de romper para cima e probabilidade de romper para baixo são iguais. Agora tem que prestar atenção como o preço vai se comportar e ver para que lado o preço pode romper. Então esses foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você curtiu, deixe o seu like, compartilhe e não esquece de ativar as notificações. É isso aí, pessoal. Valeu, até mais.